pele clara, cabelos compridos abaixo do ombro. Estou com uma blusa branca. Hoje nós vamos ver as atividades 13 e 14 do caderno de atividades do 6º ano. Vamos lá. Atividade 13. Vamos falar sobre a pantomima. Vamos falar sobre teatro. Porque a pantomima, na verdade, é uma arte de contar histórias através de mímica e muita expressão facial, que é a expressão do rosto. Mímica é o nome que a gente dá aos gestos que expressam nossos pensamentos e sentimentos nas artes cênicas, na arte do teatro. E o ator precisa dominar muito essa técnica da expressão facial, da expressão corporal, dos gestos, ter bastante habilidade para que o público entenda o que ele está fazendo, quais são essas ações, tá? Então, nessa contação de história, na pantomima, não tem um texto, não tem fala, não tem cenário. Então, tudo depende do ator. Ele precisa expressar muito bem que ele está abrindo uma porta e que ele vai entrar ou que ele vai sair, que ele está sentado numa cadeira, no computador. Os gestos, a mímica tem que ser muito expressivo, tá? Não tem uma indumentária, uma roupa que caracteriza um personagem. A gente não tem como ver pela roupa se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa desse tempo, ou se é lá do tempo das cavernas. Não tem como. Por quê? O jeito dele se expressar, dele se apresentar, tem uma característica própria. A roupa é tradicionalmente semelhante à de um palhaço. O espaço cênico pode ser um palco, a rua, a praça. Lembrando que espaço cênico é o local onde a pessoa interpreta, onde ela encena, tá? As histórias encenadas podem ser dramáticas, que expressam muita tristeza, aquele drama, aquele sofrimento, ou cheias de humor, cheias de graça, que faz a gente rir. E isso demonstra que a pantomima teve a sua origem lá no teatro grego da antiguidade, porque no período da antiguidade da Grécia surgiram a comédia, que são as encenações engraçadas, e as tragédias, que são as encenações muito tristes, tragédias mesmo. Mas, enquanto arte da pantomima, com esse nome pantomima, foi na Roma da Antiguidade, não foi na Grécia. Então, na Roma da Antiguidade, a pantomima se constituiu como um tipo específico de arte cênica e esses atores eram denominados de mimos. Então, aqui eu tenho um mimo. Repararam que na imagem anterior nós vimos uma mima, vamos dizer assim, que tinha chapeuzinho? Esse aqui também tem chapeuzinho. A pintura do rosto era branca? Aqui também a pintura do rosto é branca. Perceberam na marca das sobrancelhas e dos olhos bem escuros? Luvas? Então, essas são as características de uma apresentação do ator da pantomima. Eles têm essa roupagem. A roupa não tem nada a ver com o personagem, tem a ver com o mimo, o ator. Então, aqui, ó, o mimo se apresenta com uma indumentária própria, semelhante a de um palhaço, como eu falei. Uma maquiagem branca no rosto, com detalhes preto na boca e nos olhos. A sobrancelha bem marcada, porque é a nossa sobrancelha que vai dizer, na expressão do rosto, o que a gente está sentindo. Quando a gente fecha assim o rosto, né, a sobrancelha junta. Então, é uma forma de mostrar distante aquele sentimento. Quem está de longe vai entender com mais facilidade, tá? Artistas que se destacaram ao longo desses anos na pantomima. Um dos mais famosos que levou a pantomima para o cinema foi o Charlie Chaplin. Nós também temos o Keaton e temos o Marcel. Esses três são grandes representantes da pantomima. E esse aqui do meio, o Keaton, ele tinha uma característica bem engraçada. Ele também trabalhava no cinema. Engraçado assim, no modo de falar, porque na verdade ele nunca sorria. Ele era um ator de pantomima que não sorria. E isso já trazia graça nas apresentações dele.
Então, vemos aí a questão 4 do seu caderno. Escreva C para frases corretas ou I para incorretas, tá? Letra C ou letra I. Letra A maquiagem branca no rosto do ator, com as sobrancelhas e olhos delineados com preto, ajudam na expressão e comunicação das cenas. Certo ou errado? Correto ou incorreto? Correto, exatamente. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Letra B. Os cenários usados na pantomima são pintados em tecido. Não, eles nem usam cenário, eles não precisam representar o ambiente, porque eles próprios, através da expressão corporal, representam onde estão. Então, é incorreto. Letra C. O inventor da pantomima foi Charlie Chaplin. Não, Charlie Chaplin tem pouco tempo que ele nasceu, comparando com quando a pantomima foi inventada. A gente sabe que, enquanto pantomima foi na Roma da Antiguidade, quer dizer que foi antes de Cristo. E as encenações dos mimos são dramas e comédias? Sim, nós vimos que são dramas ou comédias. É bem triste ou bem engraçado. Correto. Muito bem. Vamos para a próxima atividade. Vamos falar da atividade 14. O Lago dos Cisnes. Vamos falar dessa obra e algumas características, tá? O Lago dos Cisnes é uma representação de dança encenada. Então, é um balé de repertório. Dança encenada chama-se balé de repertório, que possui uma história, tem personagens, e no caso do balé do Lago dos Cisnes, essa história é dividida em 4 atos. 4 atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e quarto ato. Esses atos estão descritos no caderno de atividades de vocês, contando um pouquinho dessa história resumidamente. E lá também tem a apresentação de todos os personagens principais dessa história. Por ser uma história, tem personagem, né? Vamos descobrir quem são os criadores dessa história. Olha, a música foi composta por Tchaikovsky. A história sobre esse enredo, né, dos cisnes é do Vladimir Betkev. Não sei muito falar esse nome não, que é estrangeiro. E o Vasily Gelzer. Já a coreografia foi do Julius Reisenger. E a estreia, ou seja, quando veio a público a primeira vez, foi lá no Teatro Bolshoi, em Moscou, em 1877. 1877. Então, o Lago dos Cisnes é um balé de repertório bem antigo e tradicional. Por ser um balé de repertório, a coreografia ela é fixa, não muda. Então, os bailarinos de hoje dançam a mesma coreografia dessa época, tá? E aqui na imagem nós vemos várias bailarinas com um traje específico que lembram os cisnes brancos. E um casal no meio representando o enlace romântico, né, entre o cisne e aquele personagem principal que vocês já viram lá no caderno de atividades. Olha só que bonita a bailarina. Prestem atenção no movimento dos braços como se fossem asas. Reparem que temos um outro bailarino acompanhando e lá atrás outras bailarinas em uma posição. Então, o balé de repertório ele traz muitas características também do teatro, como a indumentária específica, a expressão corporal para mostrar quem é aquele personagem. Então, o balé de repertório possui uma história representada através da dança. Muitos bailarinos participam, isso é uma característica do balé de repertório, muita gente dançando. Tem um conjunto de passos criados naquele século passado, que é o XIX, que devem ser seguidos, como eu falei, não mudam. Possui essa indumentária e adereços específicos. O que são os adereços? Por exemplo, ali no cabelo dela tem peninhas, para lembrar que ela é uma cisne. E também algumas cenas têm asas. Tá bom? As obras mais conhecidas de um balé de repertório, além do Lago do Cisne, o Quebra-Nozes, Gisele, Copélia, Pássaro de Fogo, Esmeralda, Dom Quixote,
Romeu e Julieta, Cinderela, só destaquei alguns, mas tem outros, tá? Aqui é mais uma cena da dança em conjunto, a bailarina no meio, aqui é o feiticeiro da história, e aqui do outro lado a gente tem uma cena em que a cisne está voando. Olha o movimento dos braços subindo e descendo, é como se fossem as asas, e deslizando, né, gente? Muito bem. Questão 1 do seu caderno de atividades. Marque X na alternativa em que não há características do balé de repertório. Não faz parte do balé de repertório, não tem nada a ver. Copélia, o quebra-nozes de Gisele, nós vimos que faz parte. É um balé de repertório. História e música. Tem uma história, tem música. Então não é essa. Falas e mímicas. Não, gente. Balé de repertório não tem fala, porque é dança. Eles se expressam através do corpo, dos movimentos combinados, né? Então só pode ser essa. Letra D. Muitos artistas envolvidos. Sim, vocês viram nas imagens que tem muito bailarino, muitas bailarinas, né? Então só pode ser letra C. E é isso, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!